Bora, galera! Estamos de novo aqui. Vamos lá falar um pouquinho sobre segurança, né? Um pouquinho sobre sistemas de gestões. O sistema de gestão, né, a qual eu estou incorporado, sistema de gestão de segurança do trabalho, né? Ela é uma atividade, né, que requer muita muito da área burocrática, tá? Nós, como profissionais da área de segurança, a nossa demanda requer a confecção de muitos documentos, ter muitos documentos preenchidos diariamente, né? E com a mudança da NR1, um documento que realmente agora está sendo muito altamente valorizado são a análise de risco, né? Ah, análise de risco, APR, PT, são tudo documentos que te dão liberações a determinadas atividades, né? Elas são a comprovação de que a frente de trabalho está treinada, está orientada e está a par dos riscos associados ao desenvolvimento das suas atividades, das suas funções específicas, né? Então, é, esse é o objetivo principal da mudança da norma, né? É, dar a ciência de que o trabalhador está realmente treinado, está realmente orientado e é capaz de saber quais os riscos associados para ele desenvolver aquela determinada tarefa, aquela determinada atividade. Bora para o tema? O objetivo, então, de uma. Vamos falar aqui hoje de uma análise de risco, né? Mas quando a gente fala análise, que nem eu disse, né? Pode se subentender, dependendo da gestão de cada empresa, focar mais na análise, outros focam mais nas APRs, e alguns ainda têm a PT, permissão de trabalho, associada a essas análises, que após a análise a PT, a permissão, é o que te libera no dia, né? Para executar a atividade. Então, às vezes, eu tenho dois documentos vinculados a uma liberação de uma atividade. Mas o que é a análise em si? A análise é um formulário, né, que deve ser preenchido em campo, né, com a presença de todos os envolvidos, para mitigar os perigos, os riscos, né? Você se lembra daquela do DDS, um dos primeiros DDS lá no começo desse programa, onde a gente comentou dos riscos. Agora aqui nós vamos mapeá-los, né? Essa é a realidade. Nós vamos mapear os perigos, os riscos existentes para as atividades e, e ela deve ser realizada junto com a equipe, né? Quem melhor sabe dos riscos que vai estar associados à atividade, se quem é aquele que vai estar executando, aquele que tem o know-how de executar a atividade, que tem a proficiência de executar aquela atividade, que tem o domínio técnico, às vezes, de executar. Eu tenho uma proficiência em segurança do trabalho, mas a execução das atividades, a proficiência está com o colaborador. Então, esse tem que ser envolvido no processo desse preenchimento para a gente não deixar pequenas lacunas abertas, né? De algum risco que a gente possa não estar visualizando ali no momento e ele pode estar inserido em determinado momento da atividade. Mas quem vai nos dizer isso, muitas vezes, é o profissional que vai estar executando aquela atividade. O TST, né, o técnico de segurança, ele informará ao encarregado, aos colaboradores, as medidas e os controles que precisam ser empregados para aquela atividade, tá? Uh, Procedimentos que devem ser seguidos, EPCs que devem ser instalados, né, equipamentos de proteção coletivas, os EPIs para aquela atividade, os controles administrativos que serão feitos para a execução daquela atividade, né? Então isso será informado, né, naquele preenchimento ali, né?
vai ser lembrado que deve ser seguido o procedimento. Às vezes não vamos descrever todo um procedimento numa análise, mas vamos chamá-lo à tona, lembrando do procedimento, vamos lá, o procedimento XY para a execução de uma determinada atividade, será chamado naquela análise, lembrando que ele também deve ser respeitado, deve ser seguido, né? Então, tudo isso fica registrado, qual o momento de parada, qual o momento, qual os procedimentos seguirem, o que fazer, qual EPI deve ser empregados, qual EPC serão instalados, qual poderão ser retirados no momento da execução, tudo registrado nesse documento. Este formulário é preenchido geralmente pelo técnico, né, do canteiro, é assinado por todos os colaboradores, mas em algumas empresas, algumas ramos de atividades, é muito comum o encarregado da equipe preencher essa análise junto com a sua equipe, trazer junto ao SESMIT, né, solicitar uma liberação, uma análise daquele seu levantamento técnico, que nem eu disse, quem é o mais hábil para avaliar, se não for o funcionário, de todos os riscos envolvendo, né? Então, esse vai fazer, às vezes eles fazem a análise e trazem para o SESMIT, trazem para o técnico para que esse valide aquela análise, valide aquela PT, né? Então, essa é uma outra forma, mas isso tudo depende de gestão de empresa, né? A maioria o técnico faz a análise junto com a equipe, repassa as orientações necessárias, relê as análises e, e dispõe ao grande grupo, né? A análise de risco, ela geralmente já tem uma periodicidade já definida, né? Dependendo da atividade, eu posso ter uma análise que eu tenha que abrir todo dia, né? Todo dia eu tenho que fazer uma nova análise para poder, porque essa minha análise pode servir ela como uma liberação também, né? Se eu não tiver uma PT condicionada à liberação, né? Se não tiver na minha gestão essa cultura das permissões de trabalho, então a minha análise vai ser a que vai liberar a atividade, né? Então, às vezes, pode ser uma análise de atividades que vão ocorrer durante um longo processo de tempo, que não vai mudar, não vai ter mudanças na características de execução. Eu vou marcar ela para ser renovada a cada 15 dias, a cada 30 dias, né? Porque os riscos não são muito baixos, né? De potencial baixo para médio, então eu posso estender o prazo, a elasticidade de validade daquela minha análise, né? Então, quando termina esse prazo, eu tenho que vou lá e renovo, reviso todo o processo, permanecendo o mesmo, a gente dá mais um período, renova aquela atividade. Ela encerrou, a análise está encerrada junto, né? Mudou a equipe, a análise tem que ser refeita, né? Então, uh, essa são formas de trabalho com uma análise, né? Esse documento tem geralmente duas vias, né? Uma via fica para fiscalizações e resguardar legalmente a empresa, né? E a outra via geralmente vai estar fixada lá na frente de trabalho, né? Para que todos leiam, relembre, ou que alguém que não está inserido naquele processo saiba que ao chegar lá vai ter que tomar algumas medidas necessárias para fazer parte daquele trabalho e solicitar o seu nome verificar lá, eu sou liberado para essa atividade. Se o seu nome está lá, se você assinou aquela análise, você está liberado, né? Se você não relembrou de algum fato, você pode ir lá relembrar, né? Mas ela fica exposta à segunda via para que todos saibam, né? Então, geralmente, como é que é a estrutura dessas análises? Aqui é uma bem simples, tá? Ela é composta por, na realidade, três estruturas principais, tá? Uma, a gente vai marcar aqui visualmente aqui para que todos entendam
qual é a atividade executada, se é um trabalho de içamento, se é um trabalho em espaço confinado, se é um trabalho em altura, se é um trabalho com eletricidade, se é um trabalho com a quente, que a gente chama, né? Então vai estar, a gente define a atividade aqui que vai ser executada, né? E as partes principais, né? A gente vai relacionar todos os riscos potenciais existentes para naquela atividade, né? Segunda parte da nossa é os EPIs que vão ser necessários para a execução daquela atividades, né? Conforme aqueles riscos, aqueles potenciais riscos que foram marcados lá em cima. E a terceira parte é as medidas preventivas que deverão ser tomadas para a execução daquele serviço. Então, basicamente, o formulário tem essas estruturas, né? Depois eu tenho alguns formulários que tem mais alguns detalhes, né? Tem o campus de assinatura que não está anexado ali, mas a gente queria só mostrar a estrutura principal desse documento, né? Tem campo de assinatura, tem campos de observação, às vezes tem algumas observações que não estavam não comportam, vão lá na descrição dos riscos, não estavam relacionados, a gente escreve nas observações, né? Exemplo lá, condição climática desfavorável com ventos e chuva, né? O que fazer? Bota lá nas observações, interromper imediatamente, buscar buscar a orientação de quem, se houver alguma dúvida em relação à execução, né? A análise, às vezes, a gente pode, às vezes, estar feito uma análise e mudou todo o contexto do que foi analisado no começo ali da manhã, e a gente tem que refazer a análise. Vai estar lá quem buscar a ajuda, o que fazer se mudar drasticamente as características da atividade, né? Interromper imediatamente, parar, buscar orientação. Então, geralmente tem um campo de observações que a gente expõe todas essas possíveis dúvidas que podem surgir. E pessoal, espero ter desmistificado um pouco esse documento e não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Obrigado, até mais.